Fala, mestres da programática, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda temporada do OTZ Academy. Eu sou o Matheus. E eu sou o Eric. E hoje você vai aprender sobre as métricas mais importantes do Google Ad Manager e como usá-las para maximizar o rendimento do seu site ou aplicativo. Mas, antes de mais nada, não se esqueça, já deixa aqui o teu like, compartilha esse vídeo com outros publishers e também se inscreva no nosso canal. Bom, e antes de começar a falar sobre métricas avançadas e questões mais específicas do dia a dia, nada mais justo do que começar com as métricas que são essenciais para o dia a dia, né, Eric? Não faz nenhum sentido eu já ir para o avançado, né? Exatamente. Vamos começar pelas métricas básicas, por exemplo, como o CPM ou o eCPM. Exatamente, Eric. Tenho certeza que o CPM é uma das questões que a gente mais escuta no dia a dia. Por exemplo, Matheus, como que eu faço para aumentar meu CPM? O que a OTZ pode ajudar? É só conteúdo, tráfego também? A gente escuta muito isso, né? Exatamente. E é justamente com essa questão que nós vamos começar, o eCPM. Eric, você pode falar um pouco melhor aí do CPM pra gente? Podemos sim. Então vamos começar por isso. CPM é o custo por mil. E a gente tem também a métrica do eCPM, que seria o custo efetivo desse custo por mil, que seria ali uma média de todos os seus blocos e quantos os anunciantes estão pagando para estar ali no seu site ou no seu blog. Uma questão que o pessoal pergunta pra gente bastante é: Matheus, como que o CPM de fato é calculado? Você sabe explicar um pouco melhor isso pra gente? Uma base de cálculo, alguma coisa resumida? Consigo sim, Matheus. Então vamos utilizar o exemplo de uma campanha que teve um rendimento de $200 e teve 50 mil impressões. Então o cálculo seria feito da seguinte forma: eCPM é igual a $200 dividido por 50 mil, que é igual a $4. Isso vai te dar o resultado do seu eCPM. Eric, peraí, só um segundinho. Rapaz, te ouvindo falar isso aqui, me deu a impressão que tu é meu gerente de contas aqui agora. Então, quer dizer que nessa base de cálculo, o CPM médio foi de $4 a cada 1.000 impressões? É isso mesmo que tu me explicou aqui? Exatamente. Então, assim, você vai ter esse cálculo a partir das 1.000 impressões e o seu rendimento. E essa questão do CPM é muito importante porque, com base nele, você consegue entender como o seu inventário está sendo valorizado, como está sendo visto, aliás, né? E isso vai influenciar muito a questão da tua estratégia também. Poxa, tô com um CPM legal, tô tendo um ROI, vou continuar com essa estratégia. Ou não, meu CPM caiu, meu CPM tá muito ruim, a minha estratégia não tá dando certo, eu tô tendo um ROI negativo. Poxa, o CPM pode ser e é um indicativo muito forte se a sua campanha tá dando certo, se o tráfego que você tá trazendo é de qualidade, dentre vários outros detalhes que a gente também vai abordar por aqui. Então vamos continuar aqui essa aula e vamos trazer mais algumas métricas. Bom, e seguindo aqui para uma outra métrica que é super importante, nós vamos falar agora das impressões e dos cliques. Já para quem tem uma ADX proprietária, essa métrica já aparece logo de cara na tua tela inicial, que são as impressões, assim como o CPM que nós acabamos de falar também já aparece. Vocês podem ver que é basicamente o que a gente acabou de comentar, né, Eric? Nós estamos começando pelo essencial, e o essencial já está de cara, por exemplo, diretamente na tela inicial do Ad Manager. Bom, e exemplificando para vocês de uma forma mais direta, começando com as impressões nada mais são do que as vezes em que uma área do teu inventário, que está disponível, obviamente, exibe um anúncio, e esse anúncio, obviamente, é visualizado por um usuário. Então, quer dizer que a cada vez que um anúncio é exibido em uma página da web ou aplicativo também, você está gerando uma impressão por meio da visualização desses anúncios pelo seu usuário. E é sempre importante também frisar que cada impressão ela vai contar. Isso vai mostrar o alcance daquele anúncio e quanto os anunciantes estão sendo vistos. Quanto mais impressões essa campanha tiver, mais ela vai alcançar mais gente. Então, cada impressão dentro desse bloco vai contar. Então, trazer um tráfego que seja constante, de qualidade e um volume adequado também vai contribuir para que o seu inventário seja valorizado, para que o seu site ganhe cada vez mais autoridade. Isso vai contribuir de uma forma geral, inclusive ligada a outras métricas que nós também vamos tratar por aqui. E é sempre bom frisar para vocês aí, publishers, que a gente está frisando muito nessa questão da valorização de inventário, que nada mais é do que todas essas métricas juntas fazendo com que os seus rendimentos aumentem. Ótimo. Mas, Eric, eu acabei de falar aqui um pouco sobre os cliques também, né? Os cliques, eles são muito importantes. Pensando aqui na ADX, nós não temos um valor gerado mediante a obrigação do clique, como acontecia em outras redes e no AdSense também antigamente. Nós aqui temos como a principal métrica para monetização o CPM.
que também tem como base as impressões. Esse é o mais importante pra gente. Mas o clique ele não perde a sua importância. O clique continua sendo muito importante até para gerar uma valorização daqueles anúncios, fazer com que o teu CPM suba, e nada mais justo do que a gente explicar para o pessoal como que esse CTR, que é inclusive o percentual que o publisher vai conseguir observar, é calculado. Tu consegue explicar um pouco como que é esse cálculo, Eric? Consigo sim, Matheus. Então vamos lá. O CTR, ele é o número de cliques dividido pelas impressões vezes 100. Isso vai te dar uma porcentagem de quantas pessoas, através de todas aquelas impressões, clicaram dentro desses anúncios. Isso, mais uma vez, como a gente já falou antes, vai valorizar o teu inventário porque ela vai dar mais visibilidade e gerou uma ação dentro dessa campanha. Exatamente, Eric. Vou trazer um exemplo prático aqui agora. Vamos supor que em um dia eu tive 10 mil impressões em um site e com essas 10 mil impressões eu também tive 100 cliques. Isso significa que eu tive um CTR de 1%, justamente com a base do cálculo que o Eric demonstrou aqui pra gente. E é importante falar que as impressões, elas mostram o alcance, ou seja, quantas pessoas visualizaram. E os cliques demonstram o engajamento, o interesse desses usuários dentro dessas campanhas. Isso é essencial para que os anunciantes possam investir mais dentro do seu bloco de anúncio ou parar alguma campanha. E eu posso dizer que essas são duas das métricas mais vistas pelos publishers. E nada mais justo do que continuar acompanhando e entender o que elas significam, né? Próxima métrica é a taxa de preenchimento, ou em inglês fill rate. A taxa de preenchimento ela mede a eficiência com que esse seu inventário de anúncios disponível ela é preenchida. Essa taxa de preenchimento ela é expressa por uma porcentagem. Você sabe qual é essa porcentagem, Matheus? Não, mas com certeza, Eric. Inclusive, vou explicar para você como ela é calculada. Bom, basicamente, a nossa fórmula para conseguir ter essa métrica, esse percentual de preenchimento, é nessa formatação. Nós temos então que a taxa de preenchimento é igual a impressões de anúncios servidos dividido por solicitações de anúncio multiplicada por 100. Então você consegue o seu percentual de preenchimento. Ficou claro para você esse cálculo? Ficou. Deixa eu ver então se ficou claro. Tu consegue me dar algum exemplo prático? Vou explicar para vocês aí de casa. Por exemplo, se um site faz 10 mil solicitações de anúncio e dessas 10 mil, 8 mil foram preenchidas. Isso quer dizer que a gente teve uma taxa de preenchimento de 80%. Ótimo, Eric. A taxa de preenchimento indica a eficiência de monetização do seu inventário de anúncios. Então, uma alta taxa de preenchimento indica um alto potencial de monetização do seu site. Então, sempre se atente a isso. Se a tua taxa de preenchimento começou a cair, veja se os seus anúncios estão com os códigos corretos, se você tem bons posicionamentos, se você está usando os blocos mais adequados ali para o seu inventário. Investigue. Uma taxa de preenchimento em decadência indica problema. Isso também pode indicar uma falta de demanda ou uma segmentação muito restrita. Então é sempre bom você analisar não só posicionamentos, como o Matheus disse, como também qual nicho que você está trabalhando, que a gente já falou disso, inclusive no último vídeo. A gente vai deixar aqui o card. E tendo essa pouca segmentação, você vai ter poucos anunciantes em potencial. Então vamos se atentar um pouco nisso aí. Ainda sobre essa questão da taxa de preenchimento, nós também observamos analisar a taxa de preenchimento também te auxilia na estratégia de venda de anúncios. Como assim a venda de anúncios? Exatamente os anúncios que aparecem no teu site. Já como o Eric falou de nichos, de segmentação, tudo isso vai colaborar para você entender como o seu inventário está sendo valorizado, como ele está sendo visto e, de acordo com as necessidades e as observações que você faz do teu inventário, ajustar a tua estratégia, a aquisição de tráfego, tipos de matéria que você vai falar, o nicho que você trabalha também. A gente vai falar também de outras métricas que são essenciais para a gente fazer toda essa parametrização, toda essa leitura e análise do seu site. E a gente vai falar agora um pouco também de viability ou visibilidade desses blocos. Dos pontos que a gente mais chama a atenção dos publishers, essa é uma das, se não a principal. A partir do momento que o publisher chega pra gente e fala, Matheus, meu CPM tá ruim, tô com taxa de preenchimento baixa, ou tô com impressão não preenchida muito alta, a maioria das vezes, para não bem dizer sempre, a primeira coisa que a gente observa é como está a visibilidade desses blocos. A visibilidade, igual sempre costumo exemplificar por aqui, é uma questão básica de publicidade. Se meu bloco não está sendo bem visto, por que alguém vai querer pagar para exibir alguma coisa por lá? E a mesma coisa está atrelada à questão de não preenchimento. Um bloco mal posicionado geralmente não gera as métricas necessárias para gerar uma impressão. E a mesma coisa para o clique. Se eu não tenho um bloco que está bem posicionado, a chance de eu gerar um clique nele também é muito baixa. Então essa questão de visibilidade dos blocos é extremamente importante. Basicamente,
o Viewability Rate, que é justamente essa visibilidade dos blocos. É basicamente uma métrica que é usada para medir se o anúncio foi visível para o usuário em uma página da web, que no caso é o teu blog, ou também em um aplicativo. A gente tem essa noção de visibilidade, mas a gente não sabe como é que isso é medido. A definição padrão de viewability ou de visualização é o seguinte: é quando um bloco de anúncio ele é visualizado pelo menos 50% dos seus pixels e ele foi visto pelo menos 1 segundo no caso de um anúncio display e mais de 2 segundos em um anúncio do tipo de vídeo. Mas a gente também tem um cálculo para isso. Você sabe qual é, Matheus? Olha, Eric, eu até sei, mas eu queria que você me explicasse dessa vez. A taxa de viewability ou de visibilidade ela é feita da seguinte forma: seria o número de impressões visualizadas dividido pelo número total de impressões vezes 100. Agora ficou claro para mim, Eric. Essas questões que você falou de 1 segundo para anúncios em display, mais de 2 segundos para anúncio em vídeo, no mínimo 50% dos pixels serem visualizados, são questões que a gente sempre fala para os nossos publishers, mas não é algo muito difundido. Então é extremamente importante. Obrigado por ter compartilhado essa informação de qualidade. Cara. Posso ser seu gerente de contas, inclusive. Olha, vou pensar no seu caso. Já que eu te pedi um exemplo prático da outra vez, vamos pôr aqui um caso em que eu tive, dessas 5.000 impressões, 3.000 impressões foram visualizadas. Certo. Então, isso indica uma taxa de visibilidade de 60%. É isso, mas essa taxa de visibilidade está muito baixa. A gente tem que fazer alguns ajustes dentro desse seu site aí que você pensou. E o que dá para fazer de ajuste se minha visibilidade está ruim, Eric? A gente pode fazer alguns ajustes. A gente pode trazer esses insights para você, como posicionamento de bloco. A gente pode utilizar alguns plugins que possam fazer com que a sua página seja carregada mais rápido. Podemos utilizar de alguns artifícios para que esses blocos sejam de fato mais visíveis. Isso vai mostrar com que o seu inventário ele está sendo muito bem cuidado por você e vai ser bem visto pelos seus anunciantes. Ótimo, Eric. Pensando nisso que você falou, a gente fala de plugins, eu penso logo em um preloader. Tipo de plugin que muitas vezes ajuda bastante nessa questão de visibilidade, né? O preloader eu utilizo bastante, Matheus. Boa. Ô, Eric, você me falou aqui agora, eu tô refletindo, que 60% de taxa de viewability não era boa. O que você entende como boa? Acredito que a partir de 70% seria uma saudável visibilidade. A gente sempre tenta manejar, a gente tenta sempre colocar os blocos da forma mais visível pra gente chegar nessa taxa, né, de visibilidade. Com certeza, se eu tenho blocos bem vistos, bem posicionados, eu tendo a ter impressões visíveis, Exatamente. Eu tendo a ter uma boa taxa de clique, que é o CTR, logo eu puxo o quê? Meu CPM. A grande maioria das vezes não é certeza, publisher, não é regra, mas eu tenho uma grande chance. Exatamente, a gente tendo todas essas métricas alinhadas, a gente trazendo tudo isso à tona para o nosso anunciante, você vai ter toda essa capacidade de aumentar o seu rendimento. Puxando mais aqui uma métrica também importante, porém tem muita gente que não conhece essa métrica, que é a taxa de correspondência, também vista lá no Ad Manager, para quem usa ele em inglês como Match Rate. O que seria isso, Eric? Consegue me explicar um pouco melhor? Consigo sim. O Ad Exchange Match Rate, ou taxa de correspondência, ela mede as solicitações de anúncios atendidas por anúncios reais via Ad Exchange. Aqui falando sobre fórmulas novamente, que a gente está fazendo questão de deixar tudo claro aqui para os nossos publishers como que as coisas são mensuradas, essas métricas são mensuradas. Nós temos a seguinte fórmula para Match Rate, ou taxa de correspondência, que é de impressões servidas dividida por impressões solicitadas dividido por 100. E aí nós encontramos a nossa taxa de correspondência. Falando aqui um exemplo prático, não vou te cobrar dessa vez, tá, Eric? Não, dessa vez eu quero fazer. Quero ver se eu entendi mesmo. Tá bom, vou deixar contigo. Vamos dizer que a gente teve um site com 10.000 solicitações de anúncio, certo? Certo. E dessas 10.000, 8.000 foram atendidas. Perfeito. Isso dá aí uma taxa de correspondência de 80%. Rapaz, você é um bom aluno. Parabéns, está contratado. Opa! Eu considero que, para uma situação em que nós temos um site, um inventário sem regras de preço, qualquer coisa que esteja abaixo de 90% é para ter um alerta ligado, né? Um alerta vermelho pulsando por ali. Não que 90% seja bom para esse caso, mas ele é o mínimo aceitável. Eu considero que 90% é o mínimo aceitável. Se essa taxa de correspondência cai de 90%, eu preciso entender se a minha origem de tráfego tem
trazido um tráfego qualificado. Novamente, se esses blocos estão bem posicionados e tem uma boa visibilidade, se eles estão tendo um CTR adequado também, porque tudo isso vai interferir justamente para essa taxa de correspondência, correto? Exatamente. Costumo falar a mesma coisa que você, tá? Esses 90% a gente sempre acredita que seja o mais saudável. Acima disso, melhor ainda. Então, vamos lá. A gente tem sempre que utilizar os olhos do anunciante. Se você tem um ambiente saudável onde as campanhas são de fato visualizadas, elas têm esse alcance gerado e, mais que isso, elas têm ali o engajamento do usuário. Essa taxa de correspondência ela vai sempre tender a aumentar. Então, isso é muito importante para a gente metrificar como é que está a saúde do seu inventário. Com certeza, Eric. Se eu tenho um site que ele tem uma boa taxa de correspondência, tem que ter um porquê. Tudo tem um porquê. Logo, se eu tenho um site que tem uma boa taxa de correspondência, tende a ser um site bom, que tem uma boa conversão para anunciantes, que ele entrega um bom resultado para anunciantes. Logo, mais anunciantes também tendem a ter um maior interesse em anunciar e concorrer por aquele inventário, correto? E quanto mais anunciante, Olha mais só. interesse, mais dinheiro. Maravilha, é isso que a gente quer no final. Exatamente. Com certeza. E seguindo aqui, eu tenho certeza que o pessoal achou que a gente tinha esquecido da consequência de tudo isso aqui que a gente tá falando. Jamais. Que é o quê? Vou puxar aqui, Eric. O que você acha que é isso? Eu nem falei pra você, hein? O que é a métrica que tá faltando aqui? A gente faltou falar da tão sonhada receita. Ah, é o que todo mundo quer no final. É o objetivo final. Com certeza. A gente falou de visibilidade, impressões, cliques, correspondência, tudo que a gente quer otimizar para essas métricas, tudo que a gente procura para que essas métricas estejam em um patamar bom, tem uma consequência, que é pra gente tirar uma boa receita. Esqueci um ponto importante, também falamos do CPM. Mas, no final, tudo que importa é a gente tirar mais receita. De nada adianta estar com uma correspondência linda, com a visibilidade linda, com o CPM maravilhoso, se isso não refletir no final em receita, certo? Exatamente. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, né? Exatamente, Matheus. A gente tem sempre esse olhar de olhar todas essas métricas que vão trazer a receita. Matheus, mas vamos lá, vamos falar um pouco mais das receitas. A gente está trazendo tudo isso para que não seja simplesmente métricas jogadas ao vento. A gente fez esse roteiro pensado com carinho para os nossos publishers, né? Exatamente. O mais importante é a gente monitorar todas essas métricas para a gente ajustar as nossas estratégias, que a gente possa maximizar ainda mais os nossos rendimentos. Além de monitorar, agora nós também demos condições para que os nossos publishers parceiros também saibam interpretar e entender essas métricas, né? É isso aí. Nossa segunda temporada do OTZ Academy foi startada. O meu recado vai ficar para os nossos publishers que estão assistindo nosso conteúdo. Não esquece de deixar o seu curtir, não deixa de compartilhar o nosso assunto e, mais importante, deixa aqui a sua sugestão de um próximo assunto que você quer muito saber. Ô Eric, eu tô pensando em uma coisa por aqui. Rastreamento de URL. Será que vai ser o nosso próximo vídeo junto? Bom, vocês vão ter que ficar aqui e vão conferir na próxima semana. Forte abraço e até a próxima.